Boa noite, tudo bem com você? Boa tarde ainda, né? Hoje nós estamos aqui para continuar nossa aula sobre boas práticas laboratoriais com a RDC 512. Hoje nosso assunto é sobre requisitos técnicos. Então, hoje nós vamos falar sobre boas práticas para laboratório de controle de qualidade, os requisitos técnicos. Boa noite, Lina, tudo bem? Vamos aguardar aqui só um instante para chegar mais gente e nós já vamos começar. Tivemos duas aulas anteriores falando sobre as boas práticas laboratoriais. Na primeira aula, nós falamos sobre os conceitos gerais que traz a RDC 512. E nessa aula nós tratamos um pouco assim, bem diferenciado, um assunto sobre o outro. Então, assim, diferenciando verificação de validação. E aí a gente foi tratando bastante conceitos. Se você ainda tem alguma dúvida, volta lá nessa aula, tá gravada aqui no Instagram, tá gravado no YouTube. É só você voltar nessa aula que você tem acesso a ela, tá? Na segunda aula, nós tratamos sobre os requisitos de gestão. Nesses requisitos, nós falamos sobre a parte documental e sobre a parte também que fala sobre quais são as funções, as qualificações que devem ter o gestor da qualidade, o gestor do laboratório, o técnico de laboratório. Então, muito interessante, vale a pena você voltar lá também. Hoje nós vamos falar sobre os requisitos técnicos. Eu falo que é uma parte muito gostosa, muito boa de se falar, porque ela traz assim um geralzão sobre os requisitos técnicos de um laboratório. Então, quais são esses requisitos técnicos? Quando a gente pega a RDC 512, ele traz bastantes requisitos técnicos lá nessa RDC. E dos requisitos técnicos que ele traz, ele vem listando pra gente quais são eles. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só me dá um joinha aí, por favor, se tá tudo bem, se o som tá bom. Se tá tudo bem aí. Então, quais são os requisitos técnicos que a RDC 512 traz para a gente? O primeiro deles são os recursos humanos, depois vem a infraestrutura e as condições ambientais, os métodos e procedimentos analíticos, os materiais de referência, materiais e reagentes, equipamentos e instrumentos, garantia da qualidade dos resultados da análise, olha que legal, a apresentação dos resultados e fornecedores. Então, ele traz um geralzão, assim, sobre a parte técnica do laboratório. Nós vamos ver cada parte técnica separadamente. Nós vamos começar, então, com a parte técnica da parte pessoal. O que tem que ter, de acordo com a RDC 512, a parte de recursos humanos. É bem interessante quando a gente pensa na parte de recursos humanos, porque casa muito bem com a ISO 17025, que é a ISO de laboratório, né? De gestão de laboratório. Então, vamos ver aqui. Primeiro, no laboratório, vamos pensar o seguinte. Tem mais gente chegando aqui. Maria Divina Savino, é a mãe da Maria Helena, né? Seja bem-vinda. Boa noite, tá? Quando a gente fala de pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar. Oi, Josias, boa noite. As pessoas, elas têm que ser qualificadas para estarem na função que elas estão exercendo. Então, se eu estou contratando uma pessoa para receber amostras, uma pessoa para fazer análise, essa pessoa ela tem que ser qualificada para isso.
Então, cada pessoa ela tem que ter a sua aptidão e tem que ter a sua qualificação para isso. Tudo bem, Josias? E como que a gente sabe se essa pessoa é qualificada ou não? Até de acordo com a RDC, ela solicita que a gente tenha registros da qualificação dessas pessoas. O que são essas qualificações? Podem ser certificados de curso, pode ser capacitações que a pessoa vai fazendo no decorrer do processo dela, pode ser treinamentos que ela vai fazendo no próprio laboratório, que um colaborador treina o outro colaborador, pode ser também que ela seja acompanhada por um supervisor e ela seja monitorada e seja vista que ela consegue, ela tem aptidão para aquilo, ela consegue realizar aquela atividade. Então, tem várias formas da gente comprovar que a pessoa tem qualificação para aquela atividade. E a gente também precisa ter um documento com as autorizações do laboratório. Como assim? Eu, a Flávia, eu devo ter a autorização do que eu posso fazer no laboratório. O que de acordo com as minhas qualificações, quais são as autorizações que eu tenho? Eu posso mexer em quais equipamentos? Eu posso realizar quais análises? Quais etapas das análises eu posso realizar? Eu posso executar a análise do começo ao fim? Eu posso fazer a leitura? Eu posso emitir o resultado? Então, tudo isso tem que estar especificado na autorização. A gente tem que determinar quem são as pessoas responsáveis para cada atividade, tá? E de acordo com essa qualificação e de acordo com essas autorizações, a gente vai estabelecendo um programa de treinamento com as pessoas. Isso tudo está na RDC 512. Eu não estou falando para vocês, isso é exigido, não sei o quê, porque assim, eu estou tentando linkar para vocês de acordo com o que é exigido lá, tá? Então, olha só, a gente tem a qualificação das pessoas, a gente já sabe o que as pessoas sabem, a gente já tem as autorizações da pessoa, o que ela pode fazer. De acordo com isso, a gente consegue perceber aonde que estão as falhas, as necessidades dos meus colaboradores, aonde que ele precisa estar sendo capacitado, está sendo treinado mais, aonde que ele está com alguma limitação, e aí com isso eu vou elaborar o meu programa de treinamento. Então, na RDC, ele estabelece tudo isso, que a gente deve ter esse programa de treinamento, tá? Tá, eu estabeleci o programa de treinamento, e agora? Estou com uma pessoa em treinamento, vamos supor, contratei aqui a Stephanie. A Stephanie acabou de chegar aqui, eu contratei ela. A Stephanie está em treinamento e eu preciso colocar ela na rotina e tudo mais para que ela esteja entrando em contato com as análises. Como que deve ser esse procedimento? Aqui na RDC ele já indica para gente. Esse procedimento ele deve ser acompanhado de uma pessoa qualificada para aquela atividade e ela deve ser constantemente supervisionada até ela se sentir apta, até ela estar apta para aquela função. Então, eu não posso simplesmente contratei a Stephanie e vou colocar ela para executar a atividade. Eu tenho que colocar ela para executar a atividade ou primeiro estar com ela acompanhando e depois colocando ela para fazer a atividade, monitorando, supervisionando e depois eu vou determinar, dar autorização para depois ela executar a atividade, tá? Outra coisa muito importante com relação ao pessoal, a lista de assinaturas e rubricas. Eu tenho que ter uma lista com todas as assinaturas e rubricas do meu pessoal envolvido com as análises. Por que isso? Pensa o seguinte, lá no laboratório, o que a gente mais tem são os registros, não é mesmo? Concordam comigo? Tudo quanto é documento tem um registro, tem uma assinatura ou uma rubrica. Eu fiz uma verificação de temperatura, eu vou lá e faço uma rubrica. Eu fiz uma
leitura de uma análise, eu vou e rubrico. Então, tudo tem uma rubrica. Por que a gente faz isso? Para a gente economizar primeiro um tempo, porque se a gente for ficar assinando tudo, escrevendo o nome em tudo, primeiro a gente vai demorar demais. Então, a gente faz uma lista com essas assinaturas e rubricas do pessoal envolvido nas análises, para que na hora que eu for verificar quem foi responsável por fazer aquela leitura, por fazer aquela análise, eu comparo aquelas rubricas e sei quem foi a pessoa que fez a leitura ou a análise, tá? De acordo com as autorizações que foram dadas. Tá vendo? Então, tudo tá bem linkadinho. Quando a gente pensa em legislação, eu já falei algumas vezes aqui para vocês, eu não gosto de pensar em coisa assim. Nossa, a legislação vem para deixar as coisas muito... o nosso sistema muito travado. Não é, gente. Ele vem para deixar o nosso sistema mais seguro, tá? Então, essa norma, ela é muito parecida com a ISO 17025, ela parece demais com ela, mas tudo ela vem deixando a norma de forma mais amarradinha para deixar o sistema mais seguro possível. Vamos ver o segundo item. Com relação ao requisito de pessoal, tá tudo ok? Se tiver ok, só manda coraçãozinho aí para mim ou dá um joinha, por favor, só para eu saber se tá tudo bem. Vamos para o segundo item. São as infraestruturas e as condições ambientais. Quando a gente fala de infraestrutura e condições ambientais, eu acho muito legal esse item na RDC 512, porque isso aqui diferencia demais da ISO 17025. Porque na ISO 17025, ela trata de monitoramento ambiental e tudo mais, mas ela não trata desse item específico, dessa parte onde que eu falo de como que deve ser as condições ambientais, como que deve ser essa situação do laboratório. Então, eu acho bem legal isso na RDC 512, porque ela fala que toda instalação ela deve ser adequada para que não haja para que haja proteção à saúde humana, à saúde das análises, à saúde do animal, ou à saúde das nossas amostras, ou à saúde do meio ambiente. Como que eu vou garantir essa saúde em si? Primeiro, cuidando das nossas áreas em geral. Como assim? Eu tenho que ter áreas separadas para realizar determinadas atividades. Na microbiologia é tudo muito, eu falo que é tudo muito certinho, né? Tudo muito dividido. As áreas têm que ser muito delimitadas. Às vezes elas não são delimitadas fisicamente, mas elas são delimitadas ambientalmente. Nesse ambiente eu faço isso, naquele ambiente eu faço aquilo. Então, assim, na microbiologia tem que ter áreas específicas para cada coisa. Para cada atividade tem que ter áreas específicas. Os ambientes têm que ser identificados. Eu preciso saber aonde que eu estou entrando, para que serve aquele local. Esse local aqui é para quê? É para recepção de amostra? Então, vamos identificar ele. O outro local é para quê? É para preparo de meios? Vamos identificar esse ambiente. Então, todo ambiente deve ser identificado. Outro detalhe importantíssimo, que na microbiologia a gente não pode deixar de pensar nisso, que é o fluxo adequado. Adequado como? Eu tenho que pensar no fluxo de amostras, eu tenho que pensar no fluxo de pessoas. Então, a amostra chega, ela tem que ter um fluxo certo, assim como as pessoas também têm que ter um fluxo certo, assim como o descarte de resíduos também tem que ter um fluxo certo. Então, as coisas não se misturam ou elas não voltam na microbiologia. A microbiologia ela tem um fluxo muito correto. Então, na micro é muito corretinho isso. Na fisicoquímica, a gente também tem que pensar dessa forma. Não necessariamente que existem fluxos tão definidinhos que a amostra entra, vai passando para outro lugar, mas eu tenho que ter fluxos corretos dentro da fisicoquímica, para que a amostra também não se misture e não se perca no meio do caminho, tá? E questão de limpeza. As áreas têm que ser bem delimitadas,
muito fáceis para facilitar a limpeza. Então, quando a gente pensa na RDC 512, ela já se preocupa com isso. O que a gente não vê na ISO 17025. A ISO 17025 nem fala na questão de como que deve ser limpeza e tudo mais, mas ela fala que precisa ter o manuseio de itens de ensaio e tal, mas aqui não, tá? Uma coisa em comum com a ISO 17025, controle de acesso. Gente, imprescindível para o laboratório. Não tem como um laboratório não ter controle de acesso. Gente, laboratório, eu estou mexendo com amostras que não são minhas. Eu estou mexendo com amostras que são de clientes, amostras que são de outras pessoas, que estão na nossa responsabilidade. Então, o controle de acesso tem que ser muito rigoroso. Porque qualquer pessoa pode entrar, fraudar, pode atrapalhar, pode contaminar a nossa análise. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o controle de acesso, tá? E a gente tem que ter o fornecimento adequado de condições. Como assim? Condições de temperatura, condições de água. Gente, infelizmente, laboratório ele tem que ter condições ideais, né? A gente fala assim, nosso laboratório não pode ter falta de energia, laboratório não pode ter falta de água. Gente, porque senão a gente não trabalha, infelizmente. A gente não tem como realizar as nossas análises se a gente tiver falta de energia, tiver falta de água. Então, quando a gente organiza um laboratório, a gente tem que pensar em tudo isso. E um gestor de laboratório, ele tem que estar ciente disso. Deixa eu só ver uma pergunta que está aqui. Não é pergunta, não. E outra coisa que cita aqui, que eu acho muito legal na RDC 512, é a questão de alguns ambientes têm que ser separados da produção. Como assim da produção? Da área analítica. Então, vestiário, sanitário, lavatório, área de convivência, todas essas áreas, elas não podem ser conjunto com a área laboratorial. Então, a gente tem que ter ambientes separados do laboratório para essas áreas, para evitar contaminação, para evitar trânsito de pessoas, para evitar trânsitos desnecessários de pessoas dentro do laboratório, tá? Então, segundo um item, infraestrutura e condições ambientais, ok. Tudo bem até aí? Então, nós já falamos de recursos humanos e falamos de infraestrutura e condições ambientais. Quero saber se está tudo bem aí com vocês. Me dá um joinha aí ou uma decoraçãozinha só para eu saber se está tudo bem. Tem gente chegando, Flavinha, Camila, Renata, sejam bem-vindos. Tá tranquilo? Obrigada, gente. Então vamos continuar. Esse daqui é muito legal, gente, importantíssimo. Terceiro item, métodos e procedimentos analíticos. Oi, Renata. Olha só. Gente, queria já, antes de falar esse item aqui, fazer uma ênfase aqui com vocês. Quando a gente está lendo uma norma e a gente segue essa norma, tomem muito cuidado quando vocês estiverem lendo ela, porque assim, se ela falar que você tem que ter um procedimento para isso, você tem que ter. Se você tiver documentos a mais, procedimentos a mais, não tem problema. Mas se você não tiver aquele procedimento, é problema, tá? Porque se ele pede que você tenha um procedimento para aquilo, é porque ele acha isso extremamente importante. Por exemplo, nesse item aqui, métodos e procedimentos analíticos, ele já te pede. Ele te pede 2 procedimentos importantes. Vou até te falar aqui quais são eles. Olha, ele te pede um procedimento para amostragem, manuseio, transporte, armazenamento, preparação e descarte de amostras. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quer saber o que você faz com a sua amostra. Desde a hora que você coleta ela até a hora que você prepara e descarta a sua amostra. Como que você cuida da sua amostra? Então, você precisa descrever isso num procedimento e deixar isso muito claro. Como que é feito esse total aí,
etapa todinha com relação à sua amostra, tá? Esse é um procedimento que você não pode deixar de ter. Outro procedimento que você precisa ter no laboratório: análise, tratamento de dados e emissão de resultados. Como assim? Como que você analisa seus dados? Como que você emite os seus resultados? Como que é feito isso? Você analisa seus dados lançando eles, o pessoal lança eles numa planilha e depois o supervisor faz uma conferência, lança num software. Precisa detalhar isso. Isso precisa ser detalhado. Então, assim, tudo que vocês fazem com relação ao resultado tem que ser especificado nesse procedimento, tá? Então, já tô falando 2 procedimentos, eu vou falar outros procedimentos com vocês daqui a pouco, tá? Outra coisa, nesse item, a RDC fala de 2, eu vou falar 2 métodos praticamente. Vou falar de 2 métodos praticamente. Lá na RDC, ele trata de outros métodos, mas ele trata de uma forma mais abrangente e tudo mais, ele detalha mais. Aqui eu vou ser bem simplista com vocês. Existem 2 tipos de métodos. Métodos que são normalizados e os métodos que não são normalizados. Como assim? Os métodos que são normalizados são aqueles métodos que são métodos oficiais, que estão em compêndios, que estão em normas, então assim, que estão já foram validados por alguém. Então esses são métodos normalizados. Os métodos que não são normalizados são aqueles métodos que o laboratório às vezes precisou fazer alguma modificação nesse método, precisou fazer alguma alteração para adequar a sua rotina laboratorial, e aí esse método era normalizado, mas você precisou fazer uma adequação, então ele se tornou um método não normalizado. Ou, às vezes, durante a sua rotina, você teve que criar um método. Tinha um método e você teve que fazer uma adaptação, juntou 2 métodos e criou um só, e aí criou um novo método. Então, é um método não normalizado. Você não encontra esse método em lugar nenhum. O que você tem que fazer quando você trabalha com esses 2 tipos de métodos? Quando você trabalha com método normalizado, que são os métodos que você já encontra eles em algum lugar, que alguém já validou, você precisa fazer uma verificação desse método lá no seu laboratório. Eu não quero entrar em detalhes aqui agora, mas existe uma diferença muito grande entre verificação e validação. Se depois vocês tiverem dúvida com relação a isso, me pergunta que eu entro em detalhe com vocês, tá? Os métodos que não são normalizados, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma validação. É um estudo muito mais detalhado, é um estudo muito mais complexo, mas é necessário fazer uma validação do método, tá? Então, olha, já vimos 3 condições: recursos humanos, instalação em condições ambientais e métodos e procedimentos analíticos, ok? Olha, estamos caminhando. E mais gente chegando aqui. Boa noite para todos que chegaram aí, sejam bem-vindos. Nossa, tô tentando dar um joinha aqui pro Fábio, não tô conseguindo. Fábio, eu dei um tchauzinho aí para muita gente aí, mas para você eu não consegui. O 4º item, materiais de referência. Materiais de referência, a RDC 512, ela não fala muita coisa sobre materiais de referência. O que ela fala pra gente? Ela só fala o seguinte, que eu tenho que ter um procedimento para isso. Então, olha, nós já falamos de 2 procedimentos que eu preciso ter. Um procedimento para amostras e um procedimento para resultados. Agora, eu tenho que ter um procedimento para materiais de referência. Então, o que eu preciso ter para esse procedimento? O que precisa constar nesse procedimento? Precisa constar desde a parte que eu especifico, como que eu especifico esse material de referência, até como que eu descarto esse material de referência. Como que eu guardo esse material de referência, como que eu vejo a validade desse material de referência, se ele é revalidado,
como que eu aproveito esse material de referência, aonde que eu aproveito esse material de referência. Então, tudo isso tem que estar constando no meu procedimento, tá? Então, já tem 3 procedimentos que nós citamos hoje aqui, que são extremamente importantes e que você deve ter no seu laboratório, ok? Tranquilo até aí, gente? Vamos ver o 5º item. Materiais e reagentes. Materiais e reagentes, vem mais outro procedimento aqui. Aline, minha grande aluna. Tudo bem, Aline? Vem mais outro procedimento que a gente precisa ter aqui no nosso laboratório. Então, nós já falamos de 3 procedimentos. Um de amostra, um de resultados, um de material de referência. E agora a gente precisa ter um de materiais e insumos em geral. O que tem que ter nesse de materiais e insumos em geral? Praticamente a mesma coisa que tem nos materiais de referência. Como que eu especifico os materiais, meus materiais do laboratório, os reagentes, os meios de cultura, como que eu especifico as vidrarias, como que eu guardo eles, como que é feita a aquisição desses materiais, como que é feito o controle de estoque, a validade deles, como que eu distribuo eles nos ambientes e como que é feito o descarte dos reagentes, principalmente com relação ao meio ambiente, tá? Então, muito cuidado com isso. Um detalhe muito importante que a RDC traz para a gente, que entra aqui muito bem como boas práticas laboratoriais. Frascos de reagentes e soluções. Gente, preparei reagente, preparei solução, preparei reagente não, né? Preparei solução, preparei meio de cultura, preparei a solução que eu vou utilizar no laboratório. O que eu preciso tomar de cuidado? Uma delas, rotular ele. É até engraçado a gente pensar nisso, porque assim, a gente que está no laboratório, isso pra gente é tão comum, né? Mas a RDC traz isso como uma recomendação, como uma orientação, porque a gente precisa fazer isso. A gente não pode deixar de preparar um material, um reagente, um meio de cultura e deixar ele sem identificar. Eu estava dando aula essa semana com meus alunos e até brinquei com eles. Falei, gente, depois de preparado, todos eles parecem a mesma coisa, parecem irmãos. Então, se a gente não preparar, na hora que a gente não identificar, na hora que a gente preparar, a gente vai se perder. Depois não adianta nada. Então, a gente precisa identificar eles na hora que a gente está preparando. Identificar com o quê? Geralmente, a gente tem alguns padrões, algumas informações padrões que a gente utiliza. Nome, lote, né? De preparo, a gente tem a data de preparo, a data de validade, quem preparou. Então, todas essas informações são importantes para a gente colocar no rótulo do nosso reagente ou solução, da nossa solução ou meio de cultura. Por que a gente precisa colocar essas informações? Porque tudo isso vai compor a rastreabilidade dos nossos materiais, vai compor a rastreabilidade das nossas soluções e dos nossos meios. Então, a gente tem que preocupar demais com isso. Tudo que a gente faz no laboratório, a gente tem que se atentar com a rastreabilidade, com eu pegar aquele produto e saber tudo que foi utilizado nele, como que ele foi preparado. Somente com o número eu consigo saber todas essas informações que vieram por trás dela. Então, sempre pense nisso. Com esse número que eu estou fornecendo ali na minha solução, no meu meio, eu consigo saber outras informações? Se eu consigo, é essa informação mesmo que eu preciso fornecer ali na minha identificação, tá? E essa identificação tem que ser única. Então, eu não posso ter outra identificação no laboratório com esse mesmo número, com essa mesma letra, para que não tenha duplicidade de informação, tá? E um detalhe importante com relação a materiais é com relação à água. A água é um material muito importante para o laboratório. Muito, porque a gente usa demais a água no laboratório, principalmente para o preparo de soluções e reagentes, para o preparo de meios,
para lavagem de vidrarias, às vezes para colocar em equipamentos a gente usa água. Então, a RDC até recomenda para que a gente sempre esteja atento a normas de referência nacional e internacional e que, além disso, a gente esteja atento também às especificações de cada análise. Então, não adianta a gente ficar, por exemplo, seguindo o standard, que é um padrão de ensaio para água, e não pensar no ensaio da água em si, no ensaio da minha análise em si. Então, o que está exigindo no ensaio da minha análise? Está exigindo outra especificação além do que está exigindo no standard? Então, também tem que seguir, tá? E quem é responsável por definir os parâmetros e a periodicidade de monitoramento é o laboratório. Olha que interessante. Então, assim, tem gente que me pergunta muito, Flávia, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a contagem de bactérias heterotróficas na água? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a outra análise que tiver na água? Gente, é você no laboratório que determina. De acordo com as condições que você tem no laboratório, de acordo com o histórico das suas análises, de acordo com o histórico que vem dando nos seus resultados, é você que vai determinar, tá? É claro que a gente tem que ter bom senso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, então vou colocar de ano em ano. Mas e aí, se você colocar de ano em ano, às vezes vai dar um problema no meio do ano, no meio do período e você não vai enxergar. Mas e se eu colocar de mês em mês, às vezes todo mês tá bom. Tem necessidade de fazer de mês em mês, então? Então, assim, você que vai analisar. Você que tem que fazer sua análise crítica e saber de quanto em quanto tempo você precisa monitorar os parâmetros dos seus ensaios. Da água, tá? De controle de qualidade da água. Não tô falando de outros ensaios, não. Ok? Então, nós já falamos de 5 parâmetros, de 5 requisitos. Nós estamos indo para o 6º requisito, são 8. Estamos chegando ao fim, tá bom? Vamos para o 6º. Equipamentos e instrumentos. Não ficamos sem eles. Isso a gente tem certeza, que o laboratório não fica sem equipamentos e instrumentos. Vou beber uma água aqui, enquanto isso, pense aí. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Se tiver, já deixa aqui nos comentários, tá? Nenhuma dúvida? Pelo menos coraçãozinho tem. Então tá bom. Significa que vocês estão me escutando. Vamos lá. Gente, equipamentos, eu falo que é uma coisa muito crítica no laboratório. Porque não adianta nada eu ter equipamento e o equipamento não servir para as minhas análises. Então, o laboratório, a RDC mesmo, ela traz para a gente a informação de que o laboratório ele precisa ter equipamentos em quantidade suficiente, mas com especificação adequada. Então, olha só, eu posso ter um banho-maria excelente, mas se ele não atender a minha especificação, de nada adianta. Eu posso ter uma estufa ótima, mas se ele não atender a minha especificação, não adianta nada. Então, assim, quando a gente vai comprar um equipamento, a gente tem que tomar muito cuidado com o método que eu estou utilizando, com a variação do método, a variação permitida do método, para que a gente compre um equipamento que atenda a nossa necessidade, para que ele atenda a especificação que eu preciso, tá? Então, a gente precisa muito se atentar a isso. Assim como os meios de cultura, os reagentes, os insumos, eles têm a sua identificação, os equipamentos também precisam ter a sua identificação, eles precisam ser identificados. A gente fala que uma identificação inequívoca, né? Que é uma identificação que é só dele, né? A sua certidão de nascimento, né? Você bate o olho, só ele tem aquela identificação. E, além disso, eles precisam ser verificados, calibrados e ou qualificados periodicamente. Então, é muito crítico equipamentos para a gente. São todos os equipamentos que são calibrados e qualificados? Não. Aí também
ter um bom senso, tem normas que falam pra gente quais são os equipamentos que são mais críticos, você tem que ver quais são aqueles equipamentos que interferem no resultado da sua análise para ver quais são eles que têm necessidade de ser calibrado e ou qualificado, qual que é a periodicidade dele. Então não vá calibrando e qualificando todo o equipamento do laboratório também não, tá? Senão isso eleva demais o custo do seu laboratório. E a gente precisa ter registros dos equipamentos, registros dos componentes dos equipamentos, de software que são utilizados nos equipamentos. E, gente, quando utilizar software, muito cuidado. É necessário fazer backup do software periodicamente, tá? E equipamentos que estão sob investigação ou com defeitos, eles têm que ser identificados. Como que tem que ser identificados? Gente, a seu critério. Muita gente usa a identificação obsoleto, não, desculpa, fora de uso, equipamento inapto. Então, assim, você determina no seu procedimento e segue ele de acordo com o que você determinar, tá? Isso não é padrão, não é norma de falar assim, olha, o equipamento tem que ser identificado dessa forma. Não é. Você precisa identificar. Agora, como é seu critério, tá? Vamos agora para o sétimo item. Sétimo item, garantia da qualidade dos resultados. Gente, o item importante. Por quê? Por que eu falo que é importante? Adianta eu ter todo o cuidado de preparar, requisitar meu pessoal, qualificar meu pessoal, comprar material de referência, comprar materiais e reagentes de boa qualidade, comprar equipamentos especificados perfeitamente, fazer meu método bonitinho, verificado, validado e depois a gente não garantir a qualidade dos nossos resultados. Oi, Luísa, tudo bem? Não adianta nada. Não adianta nada. Então, assim, eu tenho que garantir que meus resultados estejam bem constantemente. Por quê? Eu falo assim que as análises, elas são feitas por trás, tem seres humanos. E tem seres humanos que às vezes são vulneráveis, eles têm problemas, tem problemas de saúde, tem problemas emocionais. E a gente não consegue dividir isso. A gente não consegue falar assim, eu tenho a Flávia pessoal e tenho a Flávia profissional. Quando eu chego no trabalho, eu sou só Flávia profissional. Quando eu chego em casa, eu sou a Flávia pessoal. Não existe isso. A Flávia pessoal, ela também vai para o trabalho e a Flávia profissional também vai para casa. Então, é uma pessoa só. Quando a gente está trabalhando, esses fatores interferem muito. Interferem muito. E às vezes, assim, eu estou desmotivada e a minha análise não sai, começa a sair, não sair muito bem. Ou eu estou precisando, o método foi alterado e eu não estou me adequando muito bem ao método. Então, eu sempre preciso estar verificando se a qualidade dos meus resultados estão ok, tá? Então, não deixem de verificar isso daqui. Não deixem, isso daqui é extremamente importante. Às vezes, o seu equipamento não está dando o resultado que você precisa e você não está vendo, não está enxergando. Então, olha só. Nós falamos, se eu não me engano, foi de 3 ou 4 procedimentos. Vamos ver se eu lembro. Vamos ver se vocês me ajudam aqui. Um procedimento era o de amostra. O outro procedimento era o de... Quem lembra aí? De resultados. Como que eu emito resultado. O outro procedimento era de materiais de referência. Tô vendo que ninguém tá me ajudando aqui, né? O outro procedimento era de como que eu cuido dos meus materiais e reagentes. E aqui vem um quinto procedimento, ó, de como que eu controlo a qualidade dos meus resultados, a qualidade e validade das minhas análises. Olha o tanto que é importante, que eu não posso deixar de ter um procedimento para isso, tá? Então, já vem 5 procedimentos aqui, ó, que são extremamente importantes, ok? E eu tenho que ter controles internos,
Um dos controles internos que a gente usa são os materiais de referência que a gente falou anteriormente. Outro controle interno que a gente pode utilizar são brancos, que a gente usa na rotina. E quando necessário, a gente também usa controles externos. Alguém pode me dar um exemplo aí de controles externos? Deixa eu ver se vocês participam aqui um pouquinho. Alguém sabe um controle externo aí que a gente faz? Muito comum. Vamos lá? Tcharam! Qual o controle de qualidade externo que a gente faz para garantir a validade das nossas análises? Ah, Milene, muito bem! Ensaio de proficiência. Parabéns, Milene. Ensaio de proficiência é um controle de qualidade externo que a gente faz extremamente importante, tá? Então, a gente praticamente tem que fazer ele, né? Pela ISO 17025 a gente tem que fazer. E aqui na RDC 512, ele cita que a gente, quando aplicável, a gente realizar controle de qualidade externa. Ele só não fala qual, tá? Mas a gente sabe que um deles é o ensaio de proficiência, tá? Parabéns, Milene. E apresentação dos resultados. Tá, fizemos tudo. Compramos nossos materiais, compramos reagentes, garantimos a nossa análise, a validade e a qualidade dos nossos resultados. Agora vamos apresentar esse resultado para o nosso cliente. Como que esse resultado deve ser? Esse vem nosso 8º item, tá? Apresentação dos resultados. Primeiro, ele tem que ser de forma objetiva. Gente, a maioria dos clientes não tem paciência para ler relatório, para ler laudo. Então, o relatório ele tem que ser extremamente objetivo, tá? Tem que ser de forma inequívoca. Como assim? Ele tem que tratar daquela amostra e ponto final. Tem que ser segura e confiável, confidenciável. Como assim? Ele tem que ir somente para o seu cliente. Não pode de forma alguma desviar e ir para outro cliente, tá? Alguns itens que não podem faltar no relatório. Lá na RDC, ele trata de vários itens, mas eu queria destacar aqui alguns para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se vocês me ajudam aí e vão me falando aí. O que vocês acham que deve ter um relatório de ensaio? É o que a gente mais chama, tá, gente? Relatório de ensaio ou laudo. O que vocês acham que deve ter? Eu vou falando alguns itens e vocês vão falando daí. Vamos ver o que vocês soltam aí, tá? Vamos lá. Olha, primeira coisa, identificação das pessoas, de ambas as partes. Identificação de quem contratou o laboratório do cliente e identificação do laboratório. Tem que ter essa identificação. Tem que ter a identificação dos dois lados. Cadê, gente? Não tô vendo nenhum comentário. Vamos lá. Esquenta aí, gente. O que precisa ter no relatório de ensaio? Vai lá, uma coisinha só. Fala só uma. Se cada um falar uma coisinha aqui, a gente sai com o relatório de ensaio aqui prontinho. Se eu falar a próxima coisa aqui, eu já entrego uma coisa que vocês poderiam falar aqui perfeitamente. Boa, Milene. Deixa eu ver se alguém fala mais uma. Uma coisa que, enquanto a Milene vai falando aqui, boa, Rosana. Olha, o número da amostra. O número da minha amostra. Ou o número do relatório. Geralmente o número do relatório é o número da amostra. Se quem usa software, geralmente eles estão linkados, o número da amostra com o número do relatório. Então, a identificação, né? A identificação do relatório. Ele tem que ser uma identificação única, tá? E ele tem que fazer referência ao número da amostra. A matriz da amostra, eu vou ir por ordem aqui, tá? À medida que vocês forem fazendo comentário, eu não vou comentar na ordem que vocês citaram, mas na minha ordem lógica aqui. O comentário da Rosana aqui, muito bom.
a matriz da amostra, as características dessa amostra. Essa amostra é o quê? É uma água? É um alimento? É um cosmético? É um saneante? Então, a gente precisa descrever que tipo de amostra é essa, tá? Aonde que está, em que grupo de amostra está. Ai, Jefferson, não tô conseguindo acenar para você. Boa noite, tudo bem? Quando é água, principalmente água, ela precisa vir com as datas de coleta, a data de recebimento, a data que você, o plano de amostragem, ele precisa ter esses dados. Agora vamos lá. Coloquei os dados da amostra. Qual que é a outra coisa que precisa aparecer? O meu resultado. Quanto que deu o meu resultado? Qual que foi o método utilizado? Primeiro, que ensaio que eu realizei? Eu fiz análise de quê? Eu fiz análise de turbidez, eu fiz análise de coliformes, eu fiz análise de cor, eu fiz análise de quê? Por qual método? Gente, o método, ele tem que vir o método todinho. Qual que é a referência desse método? É pela ISO tal, tal, tal. É pela AFA tal, tal, tal. Então tem que vir descrito, tá? Eu tô falando todinho, mas assim, abreviado, e lá embaixo você pode descrever ele, mas ele tem que vir descrito. Não pode só ser método gente, fisicoquímica eu não entendo muito, não. Deixa eu falar da microbiologia, que é mais fácil. Método. Vou voltar na fisicoquímica. Método colorimétrico, ou método turbidimétrico, plaqueamento, contagem. Então, assim, não pode ser só a técnica, tem que ser o método mesmo, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa que a Milene citou aqui, que é extremamente importante. A unidade de medida utilizada. Perfeito. Eu não posso titulométrico, isso mesmo. Eu não posso somente colocar o resultado, eu tenho que colocar a unidade de medida. Esse resultado que eu obtive foi em UFC em grama? Foi em UFC em ml? Foi em UFC em 100 ml? Foi em miligrama por quilograma? Gente, a unidade de medida influencia tremendamente. Então, eu não posso deixar essa unidade de medida, porque senão o meu cliente ele pode interpretar da forma que ele quiser. E pode dar o resultado que ele quiser também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A unidade de medida é fundamental. Fundamental. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Se nós esquecemos, né? Porque não era só eu que estava citando, vocês também, né? Outra coisa, registro dos desvios encontrados. Vamos supor que durante o recebimento da amostra, foi detectado que essa amostra estava violada, que essa amostra não chegou ao laboratório fechada e tudo mais. Eu tenho que relatar isso no laudo, no relatório, que essa amostra chegou ao laboratório já aberta, que o cliente autorizou fazer a análise com a amostra já aberta. Então, assim, a gente precisa relatar os desvios encontrados, tá? Eu não posso simplesmente fazer análise de uma amostra que chegou aberta e seguir o barco. Não pode, tá? Porque isso tudo influencia. A gente não sabe se a contaminação veio lá da amostra mesmo ou se houve contaminação durante o processo depois da abertura. Flávia, minha xará, Flavinha. Flávia, valor de referência. Valor de referência, eu não sou obrigada a colocar. Porque eu posso emitir um parecer ou não. Eu posso colocar um parecer de que essa amostra está conforme ou não. Então, assim, esse valor de referência, ele geralmente ele é acordado com o cliente de que ele vai ser colocado ou não, tá? Então, esse valor de referência, vamos colocar um asterisco nele, quando necessário, tá bom? Porque pode ser que sim, pode ser que não.
Eu gosto de colocar, quando tem valor de referência, eu gosto de colocar. Quando tem valor de referência pela legislação, eu gosto. Mas acontece que, às vezes, o próprio cliente tem um valor de referência dele. Ele tem um padrão de especificação dele. E aí a gente também, se quiser colocar esse padrão de especificação dele, a gente pode, coloca. Eu não gosto, Flávia, eu não gosto muito de colocar conclusões. De falar assim, esse produto está apto para o consumo e tudo mais. Quando necessário, a gente tem que colocar. Se o cliente exigir, a gente tem que colocar. Eu prefiro que o cliente tome ele chegue à conclusão dele. Mas eu tô falando tá? Isso daí também é de acordo com o cliente. Às vezes ele exige, você tem que colocar. Milene, a incerteza. Uma coisa que a RDC 512 não traz como obrigatório é incerteza. Engraçado, né? Ele não fala de incerteza. Na ISO 17025 ele já fala que é obrigatório a gente relatar a incerteza do método e tudo mais. Na RDC 512 não fala, tá? O que ele fala são aquelas informações adicionais que a gente precisa ter no final do relatório, esse resultado refere-se apenas à amostra analisada, que esse relatório não pode ser publicado parcialmente ou sem consentimento do próprio laboratório. Então, você está achando bom, né? Mas a RDC 512 não traz incerteza. Mas eu achei até estranho, viu? Porque ela foi revisada agora, né? E não trouxe esse item. Mas a RDC 512, ela foi revisada, o que eles trouxeram assim como revisão foi somente uma melhoria na escrita. Não foi adicionado nada nele. Eu vou até conferir essa questão da incerteza para ver se não tem nas entrelinhas. Mas eu não encontrei nada de incerteza, tá? Então, de apresentação de resultados é isso. Tem mais algum comentário sobre apresentação de resultados? Quem quer ser laços aí? Fornecedores. Vamos para o último item. Fornecedores. Obrigada, viu? Pelo melhor professora do mundo. Quem dera, hein? Estivesse lá na melhor professora do mundo. Gente, fornecedores. O laboratório não vive sem fornecedores, não é mesmo? Nós temos no laboratório fornecedores para muita coisa. Para equipamentos, para materiais, para insumos, para suprimentos, para serviço de calibração, para serviço de auditoria, para várias coisas. E o que recomenda a RDC 512? Que a gente faça qualificação periódica dos fornecedores. Aqueles fornecedores que afetam a qualidade das análises. Gente, eu vou voltar aqui no assunto que a Rosana me lembrou aqui, que é muito importante. A gente precisa também de ter a assinatura, e a RDC 512 também trata isso, do responsável pelo laudo. O responsável técnico. A RDC lembra disso. Obrigada, Rosana. Faltou isso mesmo, viu? Rosiane, é você, né, bonitinha? Obrigada, viu, Rosiane? Gente, essas meninas são, ó, coraçãozinho para vocês. Então, olha, voltando nos fornecedores, a gente precisa qualificar periodicamente esses fornecedores. E esses fornecedores são qualificados de que forma? A gente pode qualificar eles através da própria entrega deles. Como é que eles entregam? Se eles estão entregando no prazo correto, eles estão entregando a qualidade do serviço, a qualidade dos materiais que eles estão entregando, estão na qualidade boa? Então, a gente tem que analisar tudo isso. A gente tem que fazer essa análise constante, essa avaliação do fornecedor constantemente. Então, quais são esses fornecedores que é extremamente importante, que são extremamente importantes da gente estar avaliando? Fornecedores de equipamentos, fornecedores de materiais e reagentes, fornecedores de insumos, fornecedores de serviços, tá?
Então, não deixem de avaliar. Então, aqui, só para relembrar com vocês quais foram os itens que a gente viu hoje de requisitos técnicos. Olha só, quanta coisa nós vimos hoje. Nós vimos recursos humanos, infraestrutura e condições ambientais, métodos e procedimentos analíticos, materiais de referência, materiais e reagentes, equipamentos e instrumentos, garantia da qualidade dos resultados das análises, a apresentação de resultados e fornecedores. Se você perdeu algum desses itens, eu vou deixar essa live salva e depois você volta e assiste, tá? Não tem problema não. Ainda falta uma aula para a gente concluir esse assunto e fechar a RDC 512 por vez, tá? Essa aula vai acontecer na quarta-feira. E o que nós vamos tratar dessa aula? Nós vamos falar sobre alguns processos específicos, como amostragem, coleta e manuseio de amostras. Nós vamos falar sobre tratamento de reclamações. Espero que não tenha, né, gente? Limpeza, desinfecção, esterilização e controle de pragas, subcontratação, que ocorre muito, né? E a questão de biossegurança, tá? Então, ainda tem alguns assuntos aí, eu acredito que essa foi a aula mais extensa, mas ainda tem mais uma aula para frente para a gente encerrar esse assunto. E quarta-feira a gente encerra ele, tá bom? Muito obrigada pela noite de hoje, muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela participação. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar depois nos comentários, pode me fazer pessoalmente lá no direct que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima noite para cada um de vocês. Ó.